Mal chegou, Natanael, e tá colhendo os frutos já virou titular. Queria que você falasse dessa adaptação no novo time e com o Cuca. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Léo. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, por esse começo, por esse início. Acho que quando você chega ganhando o título, isso é importante. A gente estreia com o pé direito, chega com o pé direito. Um clube do tamanho do Galo é sempre bom, sempre importante a gente chegar bem. Então, fico feliz por esse começo. Primeiramente, boa noite ao Natanael, é um prazer falar com você, já acompanho o seu futebol há bastante tempo. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente com você. Se eu falar alguma bobagem, por favor, você me corrija, tá? Mas a gente vai fazer uma análise com base em alguns jogos, principalmente na final do Mineiro, do que é o seu futebol, das posições que você ocupa, suas principais características, no que você se destacou. Então vamos dar uma olhadinha nas imagens para a gente falar um pouquinho mais sobre quem é o Natanael e como ele joga. Aí ele vai receber a bola como lateral direito no espaço entre linhas, vai receber essa bola do Gabriel Menino, vai acionar o Scarpa. O Natanael é um cara que gosta muito de atacar esse espaço entre zagueiro e lateral do adversário, que a gente chama de meio espaço. E nessa sequência de imagens, a gente vai notar que isso vai acontecer até com uma certa frequência, com diferentes companheiros. Aí, no caso, era com o Scarpa. Mais uma vez, ele vai atacar esse espaço entre zagueiro e lateral do adversário. Não vai receber a bola do Scarpa, o Scarpa opta pela finalização nesse caso. Aí o Gabriel Menino vai atrair o lateral esquerdo do América, o Natanael faz o toque, ele vai aonde? Vai justamente fazer esse movimento, pede até a bola para o Gabriel Menino, que opta, nesse caso, pelo cruzamento. Esse é um movimento frequente. Agora com o Rony, e o movimento é muito similar. Ataque ao meio espaço, zagueiro e lateral do adversário, ele faz o mesmo gesto que ele tinha feito para o Gabriel Menino, para o Rony, recebe a bola, o Rony faz o cruzamento, o Natanael, aliás, faz o cruzamento, chega na linha de fundo, não tem o destino que o Natanael gostaria. O entrosamento dele com o Scarpa é interessante. Às vezes o Scarpa mais por dentro e ele por fora, ou o Scarpa por fora e ele por dentro. E é importante que ponta e lateral tenham esse entrosamento para que os movimentos saiam de acordo com o que o treinador pede. Já já a gente vai até falar mais sobre isso. Aqui é uma jogada que ocorre do lado esquerdo, ele espera a troca do corredor, ela vai chegar no lado direito para o Scarpa e aí ele ataca o espaço. Então, no momento em que a jogada transcorre do lado esquerdo, ele fica mais próximo dos zagueiros. Chegou no corredor do lado direito, ele chega ao campo de ataque. E aí o aspecto que a gente destacou na nossa tela, desarmes do Natanael. Ele se destacou entre os defensores do Campeonato Mineiro. O Cuca trabalha muito por encaixes. Natanael, a minha curiosidade é justamente nesse ponto. Como é que você está se adaptando a esses encaixes que muitas vezes essas perseguições são até longas com o Cuca? Você está gostando? Está se sentindo confortável com isso? Bom, acho que primeiramente falando um pouco das minhas características, acho que foi uma leitura bem feita da sua parte. Sou um cara que gosta de atacar bastante espaço. Quando o Scarpa joga do meu lado, isso fica mais nítido, porque é um cara que gosta de vir bastante por dentro, então acaba liberando bastante corredor para mim. Em relação aos encaixes do professor Cuca, eu acho que facilita até um pouco o meu jogo, porque eu sou um cara que gosto bastante desse duelo um para um. Eu sou um cara que ao longo da minha carreira aí tenho sucesso nesses duelos de um para um, então acho que para mim está sendo bom, sim. Natanael, quais as metas do Atlético para esse ano? Já foi o Mineiro, sexto título consecutivo, e você já chegou aí com o título. Temos Brasileirão, Copa Sul-Americana. No passado, o Atlético até sofreu na reta final do Brasileirão. Qual é a projeção? O que o Atlético busca esse ano? Bom, assim, acho que a gente já começou bem, que a gente começou ganhando o Campeonato Mineiro, o hexacampeonato, né? Então, muita gente acho que não valoriza, mas é difícil, é muito difícil ter uma sequência como essa do Galo. Então, acho que isso foi muito importante. Falando um pouco das competições, a gente sabe que a Sul-Americana é um campeonato difícil também. A gente pega times aí da América que são times complicados, né? Quando você veste a camisa do Galo, você não pode escolher muito campeonato, não. Acho que no campeonato que a gente chegar, a gente tem que brigar por título. Sabe, a gente sabe que tem equipes muito qualificadas, né? Equipes que estão se reforçando muito bem.
hoje o poderio financeiro aí das equipes brasileiras é muito grande, a gente vê transferências aí que aconteceram nessa janela que são valores muito altos, mas eu acho que a gente tem um bom time, um bom elenco, o professor sabe extrair o melhor de cada um, acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano. Natanael, ainda falando um pouquinho mais das suas características de jogo, a gente viu você chegando muito ao ataque. E o Cuca não tem usado nem você, nem o Arana do lado esquerdo como laterais para ajudar na primeira construção, né? É muito comum que pelo menos um dos dois laterais fique mais para fazer uma saída a 3 com os dois zagueiros. Se o Cuca precisar mudar um pouquinho o desenho, se ele precisar que você seja um lateral mais base, você se enquadra nisso ou você não se sente tão confortável como você é um lateral de mais passagem? Assim, eu prefiro usar mais o corredor, né? Mas eu já fiz, no tempo de Curitiba, eu já fiz a saída 3, principalmente quando o Guto era o treinador, fiz ali, acho que saída terceiro zagueiro, assim, como a gente tinha um ponto que jogava mais em cima da linha, então eu estava ficando um pouco por trás. Mas assim, a minha preferência, eu sou um cara que gosta de utilizar bastante o corredor, bastante a passagem, mas se precisar, tamo aí, né, cara? A gente sabe que o futebol, hoje em dia, você tem que fazer bem as funções, atacar e defender, porque é uma posição que está fazendo muita diferença no futebol hoje em dia. Então, a gente está buscando evoluir no dia a dia, para o que o professor precisar, a gente está pronto. O importante é ser titular e ter minutos em campo. A gente estava falando, inclusive, da seleção brasileira antes de você entrar aqui no programa. E o seu parceiro, justamente na outra lateral, o Arana, faz parte da seleção. Pensando nessa escassez de laterais direitos na seleção, dá para sonhar, dá para mirar, depois de uma sequência boa no Galo, uma vaga na seleção? Quem não sonha, né? Eu acho que todo menino que começa a jogar futebol tem o sonho de chegar na seleção brasileira. Agora eu vestindo essa camisa aí tão pesada que é a do Galo, tenho certeza aí que fazendo grandes campeonatos, fazendo bons jogos, acho que isso fica mais perto, mas vamos com o pezinho no chão, fazer meu trabalho aqui no Galo primeiro. Depois, se acontecer, será muito bacana, muito bonito, mas estou focado em fazer meu trabalho aqui no Galo primeiro, que o que vir vai ser recompensa do meu trabalho. Natanael, ao longo desse campeonato mineiro, você teve diferentes parceiros ali pelo lado direito, né? O Cuca mexeu bastante no que a gente coloca como ponta direita. O Scarpa não é exatamente um ponta direita, mas ele é um meia que vem um pouquinho mais para dentro. O Rony já é um cara que gosta mais de ataque à profundidade, mas pode jogar ali aberto pelo lado direito. E o Alisson é um ponta de 1 para 1, né? Que gosta de pisar na linha lateral, de cortar para dentro. É um jogador de mais drible em relação ao Scarpa. Quanto o seu parceiro pelo lado direito, ele afeta o seu futebol? Ele muda a dinâmica para você? Sim, eu acho que a gente já tem um modelo definido, mais ou menos, né? De como o professor Cuca quer que a gente fique em campo. Então, assim, indiferente do parceiro, vai ser mais ou menos o modelo de jogo que a gente tem para aquela determinada equipe que a gente vai enfrentar. Mas, claro, que a gente entende que tem diferentes jogadores, diferentes características. O Scarpa é mais um meia, então caindo pela direita, a tendência dele é vir mais por dentro. Quando joga o Rony ali, a tendência é ele pisar mais em cima de cada um. Eles também me conheceram. A gente está com um problema aí na entrevista do Natanael, o sinal dele oscilou. Deixa eu perguntar para ele, que a gente estava vendo umas imagens do Hulk, e o Hulk foi uma peça importante, porque acabou não jogando. Posso pedir só para ele completar a resposta Isso. anterior, que a gente não conseguiu escutar a resposta? Você falava sobre os seus companheiros e quanto isso afeta o seu jogo. Primeiro aí, desculpa aí pela queda de sinal, mas faz parte. Cara, assim, como eu estava falando, a gente tem que entender a característica de quem a gente está jogando ao lado. Mas são jogadores de muita qualidade, então isso facilita muito o jogo. A gente sabe que se a gente tocar ali, são os caras que não vão perder a bola, são caras que vão fazer jogadas importantes, então isso nos deixa tranquilo também. Então acho que não tem muito de escolher parceiro, não, isso nem compete a mim, compete ao professor, mas acho que quem jogar ali, o clube vai estar bem servido.
O Atlético está cheio de craques, jogadores excelentes, você está se entrosando com eles, mas o Hulk acabou nem jogando as finais do Mineiro e mesmo assim vocês lidaram muito bem com isso. Como é o Hulk como parceiro de equipe? É aquele cara que ama treinar, vive treinando, postou uns vídeos no carnaval treinando? Como é que é trabalhar com o Hulk? Bom, primeiro é um sonho realizado, né? Tá jogando de um jogador dessa magnitude, dessa importância. É um cara que é um craque dentro e fora de campo. Primeiro que é uma grande pessoa, um grande profissional, dentro do clube ali, sempre respeitando todo mundo da mesma forma. Me recebeu super bem, então assim, para mim é um privilégio estar jogando ao lado dele. E dentro de campo nem se fala, né? Um cara decisivo, um cara que tem uma qualidade muito acima da média, um cara que faz a diferença. Então, assim, dizer que ele não faz falta, acho que seria um pouco de hipocrisia da nossa parte, mas é um cara muito decisivo, é um cara que a gente sabe que quando a bola chega nele vai sair algo diferente. Natanael, a gente sabe que você foi muito cobiçado no último mercado ali do final do ano, começo desse. O que te levou a aceitar a proposta do Atlético Mineiro? Bom, assim, realmente recebi algumas sondagens, mas quando o professor Cook entrou em contato e falou que queria contar comigo aqui, isso fez toda a diferença, porque me passou uma confiança, me falou dos objetivos do clube, do projeto, então isso foi fundamental. E quando eu recebi a ligação, não pensei duas vezes, falei para os meus representantes, conversei com a minha família, a decisão foi tomada rapidamente. Então, para mim é um privilégio, para mim é um prazer, espero fazer uma grande temporada aqui, dar alegria à massa atleticana. E tenho certeza que esse ano vai ser um grande ano para a gente, tanto coletivamente quanto individualmente para mim. Boa, obrigada pela participação aqui no Esporte Agora, por ter tirado um tempinho com a gente. Ó, se for bem no Brasileirão, igual a tendência a ir, ou se conseguir uma vaga na seleção, volta aqui no Esporte Agora que a gente deu sorte pra você, tá bom? Eu que agradeço o espaço para mim estar falando um pouquinho de mim, um pouquinho do clube. E com certeza, se acontecer isso, volta. E mesmo não acontecendo aí, quando eu tiver convite, pode contar comigo, tá bom? Um abração, obrigado pelo convite, tudo de bom para vocês aí.